pessoal, Macete Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E vamos para esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, com o campeonato holandês, onde temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Excelsior. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Excelsior, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do AZ é a segunda colocada com 41 pontos ganhos, e a equipe do Excelsior é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos. Uma curiosidade que dos últimos 5 jogos que essas equipes se confrontaram, houve 2 vitórias para a equipe do AZ e 3 vitórias para a equipe do Excelsior, e as suas partidas tudo foram partidas acima de 2,5. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Pelo Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Giloense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Clube Brugge é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Giloense é a 2ª colocada com 55 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Clube Brugge e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa da Escócia, temos a equipe do Hamilton enfrentando a equipe do Hearts. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hamilton, ela perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato escocês da 2ª divisão, a equipe do Hamilton é a 10ª colocada com 18 pontos ganhos. A equipe do Hearts do campeonato escocês da 1ª divisão é a 3ª colocada com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Hearts para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Milan é a 6ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Torino é a 7ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opções para esse confronto, casa, Milan para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato do Uruguai, temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Cerro Largo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Largo, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato do Uruguai, a equipe do Nacional é a 6ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Cerro Largo é a 5ª colocada também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Nacional para vencer. Pela 1ª divisão do Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Libertad enfrentando a equipe do Laquenio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Laquenio, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento do Campeonato do Paraguai, a equipe do Libertad é a 1ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Laquenio é a 9ª colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, casa, Libertad para vencer. Campeonato da Argentina, temos a equipe do Colón enfrentando a equipe do Sarmiento Júnior. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colón, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sarmiento Júnior, ela perdeu 3 e empatou 2.
No atual momento do Campeonato da Argentina, a equipe do Colón é a 26ª colocada, com 0 pontos ganhos, e a equipe do Sarmiento de Junín é a 23ª colocada, com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: empate casa. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Hamilton versus Reds, fora. Reds para vencer. Dinamo de Zagreb versus Istra, casa. Dinamo de Zagreb para vencer. Milan versus Torino, partida acima de 1,5. Colón versus Sarmiento de Junín, empate, casa. Nacional versus Cerro Largo, casa. Nacional para vencer. Libertad versus Laquenio, casa. Libertad para vencer.